Esta conferência será gravada agora. Beleza. É, Meu áudio do alto-falante do meu fone de ouvido desligou. Espera aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Microfone, áudio. Pessoal, fala para mim de novo aí para mim, por favor, só para me ver se está ok o meu áudio aqui, ou se vocês estão Oi. ouvindo. O áudio tá ok, prof. Ah, obrigado. Eu estava falando com vocês com o fone de ouvido aqui na cabeça. Tinha ouvido um áudio achando que não tinha saído, mas é porque o Jacu aqui não viu que tinha que trocar no aplicativo. Bom, 7h15. Vamos começar? Eu falei Sim, das pode atividades ser. com vocês. Eu falei com estava falando das atividades. Tiveram muita dificuldade no levantar lá os dados depois que o computador, que aquela bicheira parou de dar bicheira e o site funcionou? Eu não estava nessa aula, professor, então nem sei. Ah, não, beleza. Ali em relação aos PDF dos 3 medicamentos? Porque aquele dia eu acho que foi até você, né, Gabriel? Você te falado, né, da gente como que achar. Aí eu usei o mesmo, só desconectei com vocês, abri de novo a página, usei o mesmo link, o mesmo local, usei as mesmas palavras e o negócio tinha funcionado. Só foi para me passar raiva, mas depois daquela vez ali, eu acho que todo mundo conseguiu achar os PDF, achar os documentos de boa, né? Na verdade, você mandou pra gente. Ali eu mandei o link, né, deu para fazer, o Matheus está falando que tinha umas bem explicativas, então, que bom. Não, porque aquele dia eu fiquei desnorteado, né? Tava tudo ensaiado, cliquei e o negócio deu erro, mas que bom que depois deu certo. Gente, As que você mandou. não, beleza. Com epilepsia, a gente já estava falando conteúdo já do segundo bimestre, né? No nosso sistema aqui, deixa eu colocar aqui no AVA, tá aqui, né, que da epilepsia acabava o dia 14 e que a utilização dos fármacos de serviço de saúde mental começaria do dia 15 até o dia 30, né? Mas teve a migração para o ensino remoto, né? Até que a gente se adaptou. Perdemos aí por esse calendário aqui uma semana, mas não perdemos em si como conteúdo, porque o normal é que a utilização de fármacos eu só começasse mesmo no nosso segundo bimestre, né? Então, hoje, oficialmente, né, a gente encerrou o primeiro bimestre com lançamento de notas e tudo, e hoje começa, né, o conteúdo do segundo bimestre, que é direcionar as nossas informações, né, do que a gente aprendeu em farmacocinética, o que a gente discutiu em farmacodinâmica, já para a nossa vida profissional, né, a parte mesmo de atuação própria do psicólogo. Eu costumo fazer o de epilepsia como transição, né, porque epilepsia, como a gente falou, é algo estigmatizante e começa já a ter alguns casos, né, que alguém conhece, né, teve alguns colegas aí que deu alguns casos para a gente que foi bem bacana. E o primeiro que eu começo mesmo, assim, pegando mesmo a nossa área prática, é esse artigo, né, que fala estuda a utilização de medicamentos em um serviço de saúde mental primário. Vocês têm esse trabalho aí já em PDF, né, naquele e-mail que eu mandei bem para trás, tá? Ele não vai estar como essa frase certinha, porque na verdade essa frase está no meio do artigo, né? Então eu peguei ele e gostei mais de deixar essa frase que é no meio do artigo. Eu estou falando artigo, né, mas o que a gente vai trabalhar muito agora no segundo bimestre, se vocês já olharam o PDF,
são diretrizes brasileiras de psiquiatria para o transtorno afetivo bipolar, diretrizes latino-americanas para o tratamento da esquizofrenia. Então, os documentos que estão lá, né, são, mais uma vez, né, não são a minha opinião, né, são as diretrizes que o SUS se baseia para poder orientar os psicólogos na prática clínica, né? Claro que à medida que vocês forem tendo os estágios de vocês vão poder ver isso mais na prática. E aí eu vou reforçar com vocês. A nossa disciplina vai acabar em algum momento, né, pós-pandemia, aí, no nosso primeiro semestre, mas quando semestre que vem vocês começarem o estágio, não há problema nenhum, tá? Quando vocês estiverem atendendo um paciente, a gente não vai estar mesmo na aula, mas vocês podem me procurar caso tenha alguma dúvida com o fármaco, tá? Porque aí, né, o nosso compromisso é a prestação, né, de serviço à saúde. Então, quando vocês estiverem lá no estágio, vocês podem me procurar, tá? Não tem problema. Já fiz isso com outras turmas e não vejo motivo para não fazer com vocês, tá? Começou o estágio, tem dúvida, podem me procurar mesmo que a gente não tem aula. Combinado? Combinado, professor. Sim. Embora os meninos não vão saber daquele caso que a gente conversou, mas é um caso de epilepsia, aquele que eu falei com você no WhatsApp. Certo, sim. Tá. Teve um evento naquele dia que eu falei para você que ele estava ali no regional. Durante a crise foi aplicado nele um diazepam, umas meia hora depois um Aldol, um pouco depois um Aldol e depois uma dose de Dantal. Assim, em pouco tempo, em menos de uma hora, ele tomou todas essas doses e não parou a crise. É uma coisa. Quando você falou diazepam, foi beleza. Então, 10 segundos, 15 segundos deve ter parado. Ela não ficou durante meia hora, né? Porque senão ele entrava no estado de mal epilético e não respirava e tal. Agora, com o Aldol e não parar, aí eu já não sei, porque Aldol era para parar uma carreta. Se eu posso fazer um trocadilho desse, simplesmente não está ligando nos receptores. Alguma coisa está errada, às vezes talvez alguma coisa nele está atrapalhando os receptores, porque Aldol é um dos mais potentes, é para derrubar qualquer um. O Matheus está falando que vai ter que trabalhar amanhã, ele pode jogar lá que ele trocou uma vitamina por um comprimido, uma dose de Aldol e só acordou no mês que vem, né? Uhum. Realmente para ter parado. E você me falou que ele tomou 2 vezes. Uhum. Você só não pode beber, tá, Matheus? Porque se tomar Aldol e tomar bebida alcoólica, já era. Você não vai se preocupar com acordar de novo mesmo, tá? Coma mesmo. Então, isso que foi na ocasião ali, o técnico de enfermagem que aplicou nele o Aldol, aí deu o prazo mais ou menos que se esperava o efeito da medicação, ele falou assim, eu com muito menos do que isso que eu apliquei nele, eu ia dormir pelo menos uma semana. Ele usou essa expressão. Aldol é muito, muito potente e com muito efeito colateral. Vocês vão ver na clínica que pouco provável vocês encontrarem um psiquiatra que vai querer direcionar. Vocês receberem um paciente tomando Aldol. Falando geral, tá? Assim, se vocês encontrarem algum paciente tomando Aldol, alguma coisa mesmo, né, dele já falhou, porque Aldol, além de ser muito potente, é muito frequente alteração de consciência depois, sabe? A pessoa ficar fora de si, sabe? Assim, não violenta, mas não responder bem, ficar muito letárgica, sabe? Você vê assim, nossa, essa pessoa não é assim, isso virou uma outra pessoa. Então, na ocasião aconteceu isso, eu vi que o médico foi muito preocupado, os técnicos de enfermagem também, e eu fiquei admirada pelo nível de consciência e pelo tanto de medicação e não controlar a crise. Eu achei incrível aquilo. Primeiro porque eu nunca tinha visto, né? Assim, no meu nível de ignorância, assim, a única coisa que eu consigo pensar de imediato é que ele está com algum problema. Os problemas que ele está
é a nível molecular, tá? A nível de receptor. Ele não está tendo ligação de fármaco no sistema nervoso central. Alguma coisa está acontecendo, ou metabolizando rápido, ou perdendo. Alguma coisa nele está diferente da fisiologia normal, porque não está ligando. E aqui, em Rondônia não tem tecnologia para poder fazer essas avaliações. Tá? Não tem. Tanto que eu te falei, né, que ele faz em Porto Alegre. Não, aí ele precisa de um centro que tem de fazer ressonância magnética funcional. Meu áudio caiu? Cortou de vocês ou não? Deu uma pequena cortada. Ah, beleza. O problema é o fone mesmo, eu vou desistir dele. Então, Vera, o dele realmente precisa de um centro que tenha uma equipe que trabalhe na ressonância magnética com um sistema funcional, tá? O que significa isso? Provavelmente o paciente de vocês iria fazer uma ressonância, mas antes da ressonância ele recebe um contraste que basicamente é glicose, tá? Tem um outro marcador, mas basicamente é glicose. Por que isso? O cérebro é um grande consumidor de glicose, né? Então, nessa ressonância, as áreas ativadas mapeiam a área que estiver consumindo mais glicose. E aí faz um mapa detalhado da ativação neuronal, tá? Para poder ver o que é que está acontecendo. Se vocês assistissem House, ou se vocês assistiram House, sempre que eles têm suspeita que o paciente é psicopata, tem uma coisa disso. Tem uns 3 episódios, eu acho, né, que colocam uma paciente psicopata mesmo, que aí na hora que mostra a imagem na ressonância e eles estão falando, né, mostra ela assim, a área tal foi ativada e tal área não foi. A área da criatividade foi ativada e não da área da memória. Mas se a área da atividade foi ativada e a área da memória não foi ativada, significa que a pessoa está inventando e não lembrando. Então, esse é o tipo de exame que provavelmente o neuro lá em Porto Alegre vai passar para ele, tá? Eu assisti recentemente um episódio que aconteceu isso daí, no House. Oi? Eu assisti um episódio que aconteceu isso daí recentemente no House. Eu sempre assisto, né? Sempre que eu vejo, eu tô almoçando, eu tento ver algum episódio, né? E o bacana do House é que ele foi feito em cima de um livro de uma enfermeira. Nos Estados Unidos tem graus diferentes, tá? De atenção da enfermagem. Então você tem o enfermeiro médico, né? Que é o chefe da enfermaria e que pode fazer pequenas cirurgias. E aí essa enfermeira escreveu um livro, né? Contando toda a história dela. E tem um site na internet, infelizmente só tem em inglês, apesar de você conseguir mandar lá o Google traduzir, né? Que tem uma junta médica que discute cada caso do House, falando assim, ó, isso foi verdade, isso foi só para poder fazer a trama do episódio. Então, assim, eu gosto, porque eu gosto da série e ainda me serviu para estudar muito. É bem bacana o negócio, eu aconselho vocês procurarem. Como que é o nome desse site? Eu nunca salvei, mas literalmente eu coloco assim, caso a caso estudar episódios Houses clinicamente explicados. Normalmente eu jogo assim no Google, quando aí é o primeiro site, terceiro site que aparece. Eu vou dar uma procurada, eu te mando o link, você me cobra se eu não te mandar. Beleza? Beleza. Mas é bem legal, explica bastante coisa. Ok. Gente, vocês já visitaram algum CAPS? Sim, eu participei de um grupo de oficina de saúde mental no CAPS. E o nosso sentido aqui do trabalho, desse primeiro item, sim, tá, eu tô, igual você, visitou, né? E aí eu já vou te perguntar, se você tiver essa informação, você contribui com o nosso colega. O CAPS foi aqui de Cacoal, né? Sim, foi no CAPS de Cacoal. Beleza. Então, assim, trabalhar no CAPS é uma opção bem provável e às vezes até viável para vocês, né? Não sei para onde que vocês vão querer fugir, né? Ou para onde vocês vão querer ir para trabalhar. Meu sonho é o CAPS. Oi?
sonho é o CAPS. Pois é, não. Já é o sonho, então já é traçar o que precisa para poder passar. Não sei se é concurso ou se é contrato, né? Mas olha o que esse pessoal fez e aí, né, a sua visita lá pode te dar uma ilustração. Esse pessoal fez um levantamento no CAPS, assim, a QI, que indica. No que indica, o bom da farmacologia, que eu já disse para vocês alguns fármacos, e à medida que a gente vai passando, vão ter alguns fármacos que vocês podem ajudar a encurtar a aposentadoria, né? Adiantar a aposentadoria. Nossa, fulano tomou aquele chazinho que eu dei e nunca mais voltou para trabalhar, né? Tem aqui bastante, a gente já falou de alguns. E saber o que os seus pacientes, qual que é o perfil do paciente que você está atendendo, não tem como você fugir de não saber o que ele está tomando, tá? E aí, o que esse pessoal fez? Olha, a gente precisa, nós estamos tendo muito problema aqui, nós estamos tendo muita dificuldade no atendimento dos pacientes. E aí, eles começaram a caracterizar os pacientes deles. Sabe essas questões que às vezes vocês têm ódio nas provas ou às vezes em atividade, porque, claro, em algumas vezes vocês podem realmente não ter sido recebido um bom feedback, mas quando fala assim, caracterize para mim, aí você dá aquela resposta, né? Tipo, o que eu tenho que caracterizar? Mas quando a gente tem que caracterizar algo, a gente tem que buscar as características para poder identificar. E o que esse povo encontrou ao tentar descobrir quais são os eventos que mais ocorrem lá nesse local? Eles viram que o distúrbio mais frequente foi esquizofrenia. Transtorno mental e do comportamento veio como maior agente causal etilismo, alcoolismo. O terceiro, público, psicose inorgânica não específica. O paciente tinha algum estado de psicose e simplesmente não sabia o que estava acontecendo, né? E inorgânica não é um problema metabólico, não é um problema do sistema nervoso central. Ele teve um surto psicótico, está tendo esse processo, mas a gente não sabe dizer o que é que aconteceu. O quarto público mais frequente foi o transtorno afetivo bipolar, depois epilepsia, e aí as demais comorbidades psiquiátricas. Vera, na sua visita ao CAPS, tocaram no assunto, falaram alguma coisa desse público? Vocês conseguiram ver alguma coisa do tipo? A gente viu mais a questão do acolhimento e o que fazia, como conduzia com essas pessoas, assim, porque a demanda é muito alta, né? E a gente teve algumas experiências com 2 pacientes esquizofrênicos que chegaram ali num dia que a gente estava, e a gente percebeu que a acolhida ali do pessoal da enfermagem, do enfermeiro, na realidade, que é o responsável pela acolhida ali, ela é bem biomédica, assim, porque ele não se preocupou com o que ele trouxe naquele dia de discurso, que ele falava assim que ele estava com fome, ninguém dava comida, o paciente. E o discurso dele era em cima disso. E aí o enfermeiro pegou, foi lá na sala dele, fez um papel lá, imprimiu um papel, escrito que o nome dele, o telefone de um familiar, e que ele era esquizofrênico, e se ele tivesse alguma crise era para ligar para aquele lugar ou para a polícia. Não precisava usar de violência. E mandou ele embora. E como que você fez para controlar o seu mini infarto? Eu fiquei meio chocada, assim, porque primeiro que eu tenho uma visão muito humanista dessa questão de saúde mental, e na época, ainda bem, né? Ainda bem que a professora era a Luciana, que já tinha uma bagagem de CAPS bem grande, e a gente não podia fazer nenhum tipo de interferência, porque a gente estava ali, lógico, né? Como um voluntário de uma oficina terapêutica, e tinha que deixar a rotina desenrolar, mas depois que ele saiu, que saiu todo mundo de perto de nós,
Aí a professora nos orientou, falou qual que seria o nosso papel se nós fôssemos o psicólogo naquela ocasião, que foi demonstrado ali que, na realidade, o pessoal não é treinado, eles não têm o manejo para isso, né? Então, assim, mas eu fiquei bem decepcionada com o que eu vi ali no CAPS. Eu te perguntei isso por causa... Eu não esperava que você desse essa última frase, né? Fiquei decepcionada ali no CAPS, mas é algo no sentido. Gente, eu não sou psicólogo, né? Já nítido isso. Laboratório, mas trabalhei... Todo o tempo que eu trabalhei em laboratório foi em hospital de emergência ou que tinha pronto atendimento. E vou falar um negócio com vocês, dando a parte... E olha que não era tanto do atendimento assim de paciente, mas todos vocês, né? São 7 aí que estão ouvindo. Pensem muito bem se vocês vão querer entrar no SUS, tá? SUS, a gente tem um problema da corrupção, desvio do dinheiro, mas a gente tem também um problema de capital, de questão humana. Tem, a professora falou que eles não são treinados, né, para você e tal, mas também tem muita gente ruim, né, que não simplesmente não dá atenção. Eu acho que quando a gente está insatisfeito com o trabalho, eu estou insatisfeito com, vamos supor, fico lá insatisfeito. Eu distrato alguém ali dentro de sala de aula, vocês vão lá e reclamam com a direção, eu sou punido, eu sou um puxão de orelha, mas ninguém teve a saúde prejudicada, né? E agora esse paciente que você relatou, o que aconteceu com ele lá? O que foi depois? O que foi na casa dele? Então, na área de saúde, o que a gente faz é imediato, ou positivo ou negativo na saúde de alguém, ou de uma família. Então, pensem muito bem se vocês vão investir na área de SUS, tá? Porque vocês não vão ver todos os dias coisas boas. A maior parte do tempo de vocês vai ser na frase da Vera. Vocês vão ter que respirar muito, gastar muita energia para se manter, tá? Então, professor, na ocasião, a médica que estava ali, ela não era uma médica psiquiatra, ela era uma médica que tinha uma especialização em saúde mental e colocaram ela ali e ela não fazia questão de disfarçar nem de falar que ela não gostava de estar ali. Tanto que ela pediu afastamento das atividades por 90 dias, depois voltou, trabalhou parece que mais 2 meses, e na ocasião que nós estávamos lá, aconteceu um incidente lá, um paciente teve um surto, foi para cima dela, tiveram que chamar a polícia, etc. E depois desse evento ela não voltou mais para o CAPS. Até a última notícia que eu tive, o CAPS estava sem médico, né? Então, assim, ainda tem essa questão da defasagem de mão de obra qualificada mesmo, alguém que entenda de saúde mental e que acredite, se engane no processo e acredite que é possível acontecer melhora, né? Como que é o nome, o sobrenome dela, Vera? Fiquei curioso. Não fala. Eu não sei também. Manda lá no AS, manda vocês aí, porque a gente tá gravando. Assim, enquanto tava nessa parte separada, fica de boa. Depois vocês veem aí, tá? Desculpa, Gabriel. Foi rápido, mas justamente para não deixar falar, né? Porque senão eu tenho que ficar picotando a gravação e eu tô mandando no YouTube para vocês, né? Pra gente não cair nada jurídico, tá? Por isso que eu fui assim abrupto, tá, Gabriel? Eu entendi. Beleza. Mas é esse ponto, velho, assim, não precisa. E aí a gente tem os problemas de gestão política, né? Gestão do serviço de saúde, né? Então, assim, por isso que eu estou gastando esse tempo de aula falando isso com vocês, gente, porque é difícil. E você descreveu 2 coisas. A sua visita, no dia de sua visita, foi um paciente psiquiátrico. Esquizofrênico. E aí, no final, você disse que a paciente foi agredida, houve um surto. Então, a gente acredita, né, se não for nenhuma briga pessoal, que esteja mais relacionado com alguma coisa de psicose ou de esquizofrenia. E olha só, nesse estudo, nosso primeiro slide que a gente ainda está, no centro de atenção desse local, desse estudo, o que ele encontrou mais frequente foi esquizofrenia. Se na sua visita ao CAPS,
que foi aleatório. Um dia você foi lá e apareceu 2 pacientes com esquizofrenia, será que o CAPS daqui de Cacoal também tem como maior público pacientes com distúrbio esquizofrênico? Então, assim, o local que vocês vão estar, vamos supor que vocês decidam isso, não, eu vou tentar numa cidade X. Vou tentar em Vilhena, vou tentar em Porto Velho. Mas como, né? Vamos supor que você tem o bom QI, né? Te indicou ali para um local. Se você quiser saber antes o que você vai enfrentar, é descobrir se esse CAPS tem uma caracterização do serviço dele, né? Será que a qual está seguindo essa linha? Porque aqui a gente vai estudar esquizofrenia, a gente vai falar sobre bipolar, a gente vai falar bipolar, depressão, a gente já falou de epilepsia. Então, se você souber como que é o CAPS, caracterizar ele, o que é a existência desse CAPS, você vai saber o que é a sua prática diária. Opa, tenho mais paciente esquizofrênico, deixa eu devorar as normativas de esquizofrenia. Eu tenho muito epilepsia, então deixa eu ver com a prefeita, deixa eu ver com o secretário de saúde, que tem que ter um apoio do tratamento. Será que ele está tomando o medicamento correto? Não é mais a questão. Será que ele tem epilepsia mesmo ou não está tendo algum diagnóstico errado? Sabe? Aí eu estou falando isso no sentido do que a Vera expôs. Sou mesmo alguém com ação humanista, estou querendo aqui mesmo fazer um trabalho de melhorar a saúde do paciente. Fala, na ocasião que a gente esteve lá, a gente trabalhou com idosos, né? Que fez um grupo terapêutico com idosos. Mas uma das demandas que o CAPS tem, uma fila de espera gigantesca, na época tinha, não sei a realidade hoje, é a questão de depressão, ansiedade e ideação suicida em adolescentes. Era uma realidade, assim, uma demanda muito grande. A fila deles tinha, assim, 200 adolescentes aguardando atendimento, era algo absurdo. Então, assim, desses, sei lá quantos obtiveram sucesso quando tentaram contra a vida, mas, assim, é uma carência muito grande mesmo, mais do que estrutura física, que também é precária, é de engajamento mesmo. Porque nesse sentido aí, né, tipo, claro que tem que ter uma estrutura física, mas o profissional bem formado, bem capacitado, vai conseguir causar um impacto real, né? Pode estar lindo e maravilhoso o CAPS, se não tem alguém lá para poder lidar, não vai causar benefício a ninguém, né? Então, assim, eu acho que esses pontos que você colocou e o que eu estou colocando nesse primeiro slide, gente, vai trabalhar no SUS, vai trabalhar, a unidade que vocês forem trabalhar. Vou atender só no particular. Então, assim, olhem façam a estatística. Aí, de novo, a história de 2 coisas que vocês odiaram ou não gostaram muito, né? A bioestatística, a metodologia científica. Estudem bem, quantifiquem, coloquem no papel, assim, qual é o paciente que vocês estão atendendo, qual que são, sabe, para vocês terem estatística disso e poderem tomar as melhores decisões. Inclusive, no que você falou, então aqui está precisando muito de alguém que seja especializado não só num serviço de saúde, mas sim numa formação para o adolescente ou adulto jovem, né? Uma formação específica dessa área. Beleza, continuando. Então, assim, aqui foi esse perfil. Qual que seria o perfil de Cacoal? E aí, assim, com esse perfil de patologias, o que eles encontraram? Tirando as condições psiquiátricas, psicossociais, o que nós encontramos de comorbidades, e aí, só lembrando vocês, né? Meu atendimento primário aqui é psiquiátrico, então qualquer outra doença que ele tenha é uma comorbidade. O que eles viram? Hipertensão, diabetes, gastrite, algum outro problema cardíaco, por exemplo, arritmia, asma e hipotireoidismo. Então, gente, eu passei para vocês um medicamento que é muito comum para o tratamento da hipertensão, né? Lá o captopril. Se em Cacoal ou se no local que vocês encontrarem, forem trabalhar,
também tiver um público maior com hipertensão, eu tenho o conforto de dizer que a bula que eu passei para vocês e falei, ó, fiquem com essa bula do captopril até terminar a formatura. Vai ser útil, porque provavelmente vocês vão ver a maior parte dos seus pacientes com hipertensão vão estar usando ali o captopril. E aí depois, nesse público aqui, foi a diabetes. Tá? Se foi a diabetes, e o paciente ou ele vai estar tomando insulina, uma muito comum de estar tomando chama metformina. Tá? Então, o paciente de vocês provavelmente vai estar tomando metformina. Gastrite. Será que é por estilo de vida? O paciente come mal, passa muito estresse? Ou será que algum efeito colateral, tipo de um medicamento para esquizofrenia, por exemplo? Às vezes, alguns medicamentos para esquizofrenia atacam muito o estômago. E, às vezes, o paciente está com a gastrite por causa da medicação que ele está tomando. Tá? Então, assim, foi nesse local as doenças, as comorbidades mais comuns. E por que colocar isso para vocês? Ó, se as comorbidades que o seu paciente tiver, fiquem atentos para qual medicamento que ele está tomando. Para vocês descobrirem se o medicamento que ele está tomando lá para hipertensão não está atacando ali alguma outra patologia. Ah, meu paciente é esquizofrênico, não estou vendo o resultado, mas será que não é por causa de um choque com o medicamento da hipertensão que ele está tomando? Tá? Eu sei, é muita coisa, mas eu disse para vocês que toda a aula eu ia mostrar para vocês o tamanho do pepino que vocês estariam para poder lidar com o paciente de vocês. Tá? Para o tratamento medicamentoso dos transtornos mentais. Como a maioria dos pacientes aqui foram esquizofrênicos, a maior parte dos medicamentos que eles estavam tomando se encaixavam na linha dos antipsicóticos. Ok? Depois os antidepressivos, depois anticonvulsivante e os ansiolíticos. E aí, se eu tentar puxar de novo, né? Antipsicótico, eu já mostrei lá para as esquizofrenia. Aí, antidepressivo, vamos voltar lá. Transtornos mentais e do comportamento. Às vezes a pessoa bebe muito por causa que ela está depressiva. Então, aqui os antidepressivos. Aí depois veio psicose inorgânica e transtorno bipolar e epilepsia. E aí está aqui os anticonvulsivantes. E outro tipo de ansiolítico, tá? Quando a gente chegar nas esquizofrenias, vocês vão ver que esses ansiolíticos, às vezes, são coadjuvantes, são terapia farmacológica combinada, que quer dizer assim, o paciente esquizofrênico está tomando um antipsicótico e está tomando também o ansiolítico. Às vezes o paciente que tem epilepsia, ele tem epilepsia por causa de uma lesão que também deu uma esquizofrenia nele. Então ele toma lá o anticonvulsivante mais o ansiolítico, tá? E é claro, né? Claro que isso vocês vão estar vendo no prontuário do paciente. Assim eu espero, né? Eu espero, na minha inocência, que quando você estiver no serviço de saúde, você receba um prontuário bem detalhado. Eu falo assim na minha inocência e no meu desejo, porque no laboratório a gente sofre muito com falta de informação, tá? Chega muito pedido de exame, falando assim, dentro do hospital. Várias vezes eu tive que correr do laboratório, porque tinha dado lá glicemia alterada, e eu tinha certeza que no dia que estava aquele médico específico, ele adorava dar soro glicosado. Né? Porque aí tem os médicos no hospital que têm os gostos dele, né? Tem o costume. Né? Então, assim, eu sabia que naquele dia que aquele médico estava lá e ele sempre dá soro glicosado. Aí apareceu uma vez a glicose muito alterada, eu tive que correr lá, aí eu falei, esse paciente é diabético, tá? Aí, nossa, meu Deus, deixa eu lá correr porque eu dei soro glicosado para ela. Então, assim, uma perspectiva para vocês. Dependendo de onde que vocês estão,
vai ter um psiquiatra ou mais de um psiquiatra. E aí será útil para vocês saberem as manias do médico, tá? Ah, eu sei que tal profissional gosta disso, 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 então ele vai atender o paciente dessa forma. Ah, o jeito de eu comunicar com o paciente vai ser desse jeito. Sim. Mas tipo, dar o soro de glifosato pro cara sem perguntar se ele tem diabetes é negligência, não é? Como eu não falei nome de ninguém nem nada, uma outra palavra para não ficar pesado, negligente, eu posso fazer, né, o advogado do diabo, né, igual a professora da Vera fez com ela, e colocar assim, não, às vezes não teve tempo de fazer uma boa anamnese. Então, Vera, você colocou aí, eu ainda vou, né? Como nós estamos gravando e tudo mais, a gente pode colocar assim, alguma coisa aconteceu, né? Ah, o laboratório trabalhou em conjunto, foi informado, não causou prejuízo. A gente pode dar várias voltas, tá, Gabriel? Tá, Vera? Então, mas, né? Nesse dia, né? Se alguém não tivesse ido lá e falado que assim, olha, tá errado. Se nesse dia eu tivesse feito igual igual a enfermeira, a médica que você descreveu, o paciente ia ter uma lesão renal, uma lesão ocular, porque eu falei que estava alto, mas já tinha passado de 400. Se não tivesse cortado com o soro, ele tomando ali 2 soros, ia chegar a 1000 e ia começar a ter algum problema ali mesmo tomando o soro, tá? Então, assim, né? Uma outra perspectiva, né? Como que ali fazendo exame, se eu tivesse negligenciado, né? Porque não era nem eu, né? Legalmente eu não tinha obrigação nenhuma, mas eu sabia como que era o funcionamento do pronto atendimento. Falei, não, tem que ir lá, porque senão vai dar algum problema, tá? Beleza? E aí, assim, o grupo de medicamentos não psicotrópicos. Quais são os outros medicamentos que o paciente, naquele centro, naquele CAPS ali, estavam sendo utilizados? Como a comorbidade não psiquiátrica era hipertensão arterial, então o que eles estavam dando? Antihipertensivos, hipoglicemiante, protetores da mucosa gástrica. E aí, gente, vou jogar lá de novo. Antihipertensivo, hipoglicemiante, protetores da mucosa gástrica. Vocês vão ver que está amarrando, né? Nossa, ó, eu tenho essa população com distúrbios psicológicos, transtornos mentais, tenho essas comorbidades, esses usos farmacológicos psicotrópicos, esses usos farmacológicos não psicotrópicos. Tá vendo? As coisas estão bem amarradas aqui. Então, o que serve também quando eu falo de vocês fazerem essa estatística onde vocês estiverem? Quando isso está no papel, vocês conseguem perceber qualquer desvio. Vamos supor, por que se eu tenho maior público com hipertensão, por que seria glicose o meu maior fármaco aqui? Então, aqui está amarrando, mostrando que nesse CAPS as coisas estão funcionando bonitinho, está tudo se comunicando, sabe? A parte psiquiátrica, a não psiquiátrica e o tratamento farmacológico estão aqui juntos, um do ladinho do outro, tá? E aí, a atividade que eu dei para vocês lá em sala de aula, eu falei assim, olha, tentem colocar, que eu até dividi no quadro, né? Olha, tentem identificar os usos dos farmacológicos. Vocês lembram disso? Que eu desenhei no quadro 3, risquei lá 3, qual que é o tratamento principal, qual que é os outros tratamentos? Sim. Então, é nesse sentido, tá? Para vocês verem, beleza, aquele teste que a gente fez lá, aquele esforço que a gente fez naquela atividade, é o que esse pessoal fez aqui nesse estudo do CAPS. Tá vendo? E vocês vão ver que foi psiquiatra e psicólogo que executou esse trabalho e eles fizeram essa caracterização, tá? Só para mostrar que aquela atividade que a gente fez, pesquisa feita por profissionais psicólogos usaram aquilo que a gente fez em sala de aula. Beleza? Claro, a gente fez uma vez, né? A gente ainda vai ter que fazer mais vezes para vocês não terem dúvida, conseguirem fazer com tranquilidade. Tá?
E conversando com os pacientes lá, o que eles descreviam? A droga ilícita mais frequente, perdão, droga lícita, né, mais frequente foi o álcool, e as drogas ilícitas foram as psicoativas, né? Aqui ele não descreveu se foi cocaína, se foi cogumelo, se foi LSD e tal, mas colocou, ó, então tem o meu paciente, o meu público ou usa álcool ou usa alguma droga ilícita psicoativa, tá? Gente, olha isso. Uso de medicamentos de 2 a 5 comprimidos por dia. Vou jogar uma para vocês aqui. O que seria útil para vocês, psicólogos, saberem o quanto de comprimido o paciente que vocês estão atendendo toma? Que utilidade teria para vocês? Ou se não teria nenhuma utilidade vocês saberem disso? Pensem e falem comigo. Ixi, já me abandonaram? Não tem ninguém mais? Não, eu acredito que a importância de saber a quantidade de comprimidos que a pessoa toma é para saber como vai ser a reação desse medicamento. Qual é a reação que dá de acordo com a dose? 2 é muito, 3 é pouco, 5 entender como que funciona isso. E também o tanto de comprimido que ela toma sobre a inclinação dela de se engajar no tratamento de alguma coisa, né? Perfeito. Ó, esses 2 pontos que vocês deram foram bem técnicos, tá? O da Vera puxou pelo menos a minha frase inicial lá na nossa disciplina, tentar entender como que o medicamento funciona para poder ver quais são os riscos que o paciente está colocando. E, como consequência disso, a posição do Gabriel, tá? Sabendo dessas coisas, o que é o engajamento, que aí, Gabriel, a gente vai ver que o termo que a gente vai usar para frente será adesão, tá? Tá certo, é um sinônimo que você colocou, tá? O engajamento, mas nos artigos você vai achar essa informação como adesão ao tratamento. E tem algo que vai ser antes disso, que vocês falaram. Matheus, quem mais está aí? Matheus se ferrou, porque eu lembro o nome dele aí, do povo que está, né? Então, Matheus, Simone, Mirielle, Leandra. Amada! Vai, Matheus! Né? Tô aqui. E aí, o que vocês acham? O que os 2 colegas colocaram. Amada. Né? Agora, tem uma coisa que é menos técnica do que eles colocaram. Imagina assim, vocês entrevistando um paciente. Aí vocês estão fazendo seus primeiros estudos, aí vamos ser bem pré-conceituosos. Não preconceituosos, mas pré-conceituosos. Qual que é a diferença? No pré-conceito, você tem uma informação prévia. Não que essa informação vai ser negativa ou... Negativa não, vai ser tipo assim, de preconceito. Pejorativo. Isso, obrigado, pejorativo. Né? Então, assim, chega lá um paciente, 65 anos, que mora sozinho, que fala para você que bebe de vez em quando, que tem hipertensão, diabetes e que toma 5 medicamentos, 4 medicamentos, e agora lá está com depressão e o médico passou ele para mais um medicamento. Qual a chance desse paciente misturar todos esses medicamentos? Qual a chance de, na hora assim, de você, numa próxima entrevista ou num próximo acompanhamento, você ver que ele não está tendo resultado e isso ser em decorrência do mau uso farmacológico? Né? Então, assim, gente, saber assim, o quanto que esse paciente está tomando de comprimido, imagina o paciente tomando 5 comprimidos por dia, né? E tem gente que toma mais, 7. Eu já vi 8 comprimidos assim de paciente tomando entre de manhã e tarde. É muita coisa. Se não tem alguém para ajudar, o risco do paciente não entrar no que o Gabriel falou, do engajamento,
da gente ter uma não adesão farmacológica por causa de erro é muito grande, tá? E aí, interação medicamentosa moderada quer dizer assim, o paciente está... Sim, por favor, pode falar. Lembra que vocês têm que me interromper, que eu falo mais do que pobre na chuva. Vai falando aí. Eu só vejo um jogo. Continua, professor. Pode continuar. E a interação medicamentosa que está moderada significa que o paciente está tendo leve. O paciente apresenta algum sintoma de que está tendo modulação, mas isso não está prejudicando o tratamento. Moderada, está prejudicando o tratamento em algum grau ou esteja dando algum desconforto que põe em risco o paciente. Imagina você atendendo 10 pacientes por dia e metade deles apresentando algum prejuízo ao tratamento, algum prejuízo de saúde por interação medicamentosa. Gente, é muita coisa. E para você corrigir essa interação medicamentosa, ele tem que voltar... Primeiro, a interação medicamentosa eu estou tendo por causa de uma comorbidade. O meu problema é o meu paciente hipertenso, diabético, ou é porque não está respondendo com antipsicótico, com antidepressivo. Então, assim, se o seu paciente tem a comorbidade, não vai adiantar mandar ele só para o psiquiatra, ele vai ter que voltar para o cardiologista, ele vai ter que voltar para o endocrinologista. E como que é o serviço público de saúde? Quanto tempo que leva para poder marcar uma consulta para o especialista aqui na região? Quanto tempo que é? Porque lá de Berzonte é 6 meses. Aqui, de média, uns 2 anos. E como que resolve isso? Brincadeira, eu não sei não. Não, pois é, mas se for, né? A Karina está aqui, né, comendo na minha frente, né? Bateu o cheiro aqui e eu dando aulas com fome. E ela veio aqui com todo o amor, está aqui comendo e disse que aqui em Cacoal é uns 2 anos mesmo. 1 ano e meio, 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos. Como que você vai lidar com o paciente seu no SUS que está com interação medicamentosa e o retorno do médico pode levar 6 meses? Vão nem ser de 1 ano. Alguém tem alguma ideia? Porque eu não tenho. Professor, é lógico que eu vou falar de uma realidade bem distante, tão distante da nossa, mas em Curitiba já tem acontecido alguns grupos que são novas abordagens em tratamento em saúde mental, que ela não faz só o uso da medicação, inclusive o uso da medicação é recorrido só em casos extremos em que a pessoa pode ficar fora de controle e oferecer risco à própria vida ou à vida de outro, e que são abordagens que nasceram na Nova Zelândia, o nome do lugar, Canadá, e que eles conseguiram um controle de mais de 75% de surtos dos pacientes esquizofrênicos sem o uso da medicação, só com o uso de uma técnica chamada Open Dialogue, que é diálogo aberto. E eu acredito que, lógico, né, é uma utopia praticamente para nós, mas eu acredito que talvez a saúde mental ela precisa começar a ser vista de um outro viés, assim, para a gente pensar em novas possibilidades e começar a entender assim, que talvez vai ser mais efetivo eu trabalhar nessa forma do que eu ter, por exemplo, hoje um paciente que precisa de uma receita e só tem médico para ele pegar uma nova receita daqui 1 ano e meio, né? Bom, não sei. Só veio a palavra em inglês para mim, né? Porque como eu já estou mais velho, e aí eu estou lendo coisa em inglês, aí esquece o português, não é nem por soberba, é a idade que aí os neurônios não funcionam direito, né? Mas falar advocate, né? Que se fosse no português, assim, quem que vai advogar isso?
Quem que vai lutar por isso? Você falou assim, é utópico. Não é utópico, porque você citou o Canadá. O Canadá baseou o modelo de atenção ao público de saúde no nosso SUS. Então, assim, só que lá, culturalmente, é muito diferente daqui. Lá não tem o nível de corrupção que a gente tem. Aí funciona. Então, assim, tem esse funcionamento nos países escandinavos, ali no norte do continente norte-americano, Canadá, mas aqui, quem que é que vai carregar essa bandeira? Quem que é que vai fazer a frente? Então, o tópico, no caso, é que, assim, nós, profissionais de saúde, não fazemos o que a classe médica faz, que é se unir e brigar pelo que precisa. A única classe no Brasil de saúde que se une mesmo é a médica. Infelizmente, biomédicos, psicólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos não se unem para poder fazer as coisas mudarem. Tá? Então, assim, possível tá? Não é utópico. Aí eu vou discordar de você só por causa disso. A gente consegue, desde que a gente tenha gente para poder brigar, viu? Eu também acredito que consegue, tanto que tem já alguns grupos que têm obtido muito sucesso em Curitiba, no interior de São Paulo, eu acho que é São José do Rio Preto, parece, e eles têm tido bons resultados com esses grupos que não recorrem à medicação ou só à medicação, eles usam também outras alternativas. Não, perfeito. E do que você falou, desse tipo, eu esqueci o nome da... Fala, Matheus, você abriu o áudio? Foi o Matheus ou MG? Quem que é o MG? Eu sabia disso. Meu Deus, deixa eu falar com ele. Oi? Prof, eu acho que eu apertei no botão errado, desculpa. Beleza. Vera, o que a Vera colocou para gente, um dos itens, além do ação do profissional, é que ele também tem uma das bases, isso daqui, ó, uso racional de medicamentos. Precisa mesmo? Tá tomando o medicamento que precisa, certo? Tranquilo? Então, uso racional de medicamentos. Tomar mais de um medicamento não quer dizer que está sendo melhor o tratamento. Tá? Tomar ali 5 comprimidos, o paciente que toma 2 e o paciente que toma 5, não quer dizer que o que 5 está melhor atendido que o que está tomando com 2. E na nossa área, que na área que a gente está trabalhando, a maioria das vezes, tá? A maioria, não é sempre. A maioria das vezes, o mais é menos. Ou, como diz, né? O menos é mais. Paciente que está tomando muito medicamento nesse sentido aqui, paciente psiquiátrico com comorbidade, é pior. Tá? Tem que ser muito em cima do uso racional. E aí, se o paciente está ali sendo atendido por aquele médico que tem 30 pessoas para poder atender em 4 horas de trabalho e que ele não pode deixar o paciente nem sentar, porque ele também não tem condição de trabalho, isso não vai acontecer. Tá? Então, precisa ser feito o acompanhamento terapêutico farmacológico desse paciente, visando o uso racional de medicamentos. E aí, o meu paciente de 50% ali com problema, analisar nele. Ele tem um transtorno mental e tem hipertensão. Quais medicamentos que ele está tomando? Qual que é o risco da interação medicamentosa? Se ele tiver interação medicamentosa, qual que vai ser? Essa interação, o que acontecer com ele pode prejudicar a aderência ao tratamento, a adesão ao tratamento? O que acontece com ele sobre a qualidade de vida? Né? A gente tem alguns transtornos, alguma epilepsia e alguns transtornos mentais que usa gabapentina. Aí o paciente melhora, mas a gabapentina impede que o paciente interfere no libido. Dependendo da dosagem, o paciente pode ter até a ereção, mas ele não tem ejaculação, seja mulher ou seja homem. Mas, dependendo da dosagem, ele não vai ter mais ereção. Então, assim, beleza, controlei a crise, mas ele não está tendo mais a atividade sexual. Como que vai ter qualidade de vida sem isso?
Aí vocês podem rir aí e fazer o trocadilho de vocês. Mas é muito importante esses itens, tá? Então, assim... Sim, fala. Eu conheço uma pessoa, ela tem um quadro esquizofrênico bastante importante e ela toma paroxetina, o Zap e o Aquineton. E ela sente muitas dores de cabeça que faz com que ela não queira tomar a medicação. O esquizofrênico, geralmente, ele recusa a medicação, né? Só que eu perguntei para ela se ela conversou com o médico sobre essas dores que ela sente, esse mal-estar, dor de cabeça e tal. Ela falou que o médico falou para ela que se ela quisesse ficar bem, ela tinha que tomar, com ou sem dor de cabeça. Então falta aí novamente aquela questão de manejo, de humanidade, de fazer a pessoa participar do seu tratamento, que a gente tem estudado muito nesse novo modelo que tem sido sugerido aí, que afronta o modelo biomédico, né, onde o médico é só ele, o detentor do conhecimento, para que o paciente possa participar do seu tratamento e falar, olha, esse medicamento, até a gente encontrar algum que não dê tanta reação adversa, ele pode dar essa reação. Vamos trabalhar com isso? Como vai ser? Né? Então, eu acredito que isso também, essa maneira muito ríspida de tratar com o paciente, eu acho que também acaba atrapalhando esse processo de adaptação de medicação e fazer parte, né? Entender o que acontece com o corpo enquanto está sendo medicado. E foi bom você falar isso, porque é assim que eu quero terminar terminar o teórico e iniciar a atividade de hoje. Claro que a atividade de hoje, né, eu não vou falar que vocês têm que fazer ela em 29 minutos, porque não vai dar tempo. Mas ela é baseada no artigo, direcionada para o que você falou, né? Então, agora, com o que eu vou pedir, os seus colegas que sobreviveram, né, os outros foram abandonando aí, vão culpar tanto a mim quanto você, tá? Vera. Olha só, a atividade, né, o que a gente deve fazer agora é baseado nessa leitura, direcionando o que a Vera colocou, que é assim, eu gostaria que, aí vocês podem consultar ou na internet que tenha já o caso, ou vocês podem pedir cola para os seus professores que estão no estágio, mas o que eu gostaria que vocês fizessem? Que vocês pegassem um caso qualquer de um paciente que tenha um transtorno mental e uma comorbidade. Isso vai ser fácil de achar na internet, mas se vocês tiverem também com o professor, vai ser mais legal se vocês pegarem com algum professor de vocês que acompanha algum paciente, que às vezes tem. E aí eu estou falando que não vai dar para fazer agora, mas eu realmente gostaria que vocês usassem esses minutos finais para na semana que vem, com certeza todo mundo tenha. Porque qual que é a ideia? E por que seria legal se vocês pegassem com algum professor? Porque aí vocês vão ter um feedback mais intenso. Porque olha só, todo nossa parte final foi o nosso tópico hoje. Qual que é o distúrbio? Qual que é a comorbidade? Qual que é o fármaco? Qual que é o fármaco para comorbidade? E o que eu vou querer que a gente descubra? Qual que é a interação, qual que vai ser o nosso pensamento em cima da aderência e como que vai ser a consequência da qualidade de vida. Então, essa atividade, eu espero que eu consiga fazer vocês enxergarem que é assim, nós vamos imitar você com o paciente. Vocês vão pegar o paciente aí de alguém, descobrir qual que é o transtorno mental, qual é o medicamento que está tomando, qual que é a comorbidade, qual que é o medicamento que está tomando. Aí vocês vão pegar a bula do medicamento que está tomando para o transtorno mental e a bula para o medicamento que está tomando para comorbidade. Vão fingir. O paciente que eu achei ele é esquizofrênico, está tomando medicamento A, ele tem hipertensão e está tomando medicamento B. E aí o que vocês vão pegar na bula? Vocês vão olhar se esse paciente do caso clínico, os medicamentos que ele está tomando, se na bula existe interação medicamentosa entre eles,
se tem alguma informação sobre aderência, adesão ao paciente, e vão dizer qual é a consequência que pode se ter na qualidade de vida do paciente. Ele está tomando um medicamento A para transtorno mental. O que pode acontecer de ruim na vida, que vai impactar na vida dele negativamente, tomando o medicamento para a esquizofrenia? E para comorbidade, hipertensão? Ele está tomando medicamento B. O que é que pode acontecer com ele tomando esse medicamento B que pode prejudicar a qualidade de vida dele? Consegui me fazer entendível? Eu anotei o seguinte. Pesquisar um caso qualquer de um paciente que tenha um transtorno mental e uma comorbidade. Descobrir qual é o medicamento para o transtorno e qual o medicamento da comorbidade e qual a interação medicamentosa destes. E quais as consequências que pode trazer que cada medicamento traz na vida do paciente. E a última é ver se tem alguma informação assim sobre isso pode fazer o paciente largar o medicamento, sabe? Alguma taxa, talvez esteja até em taxa se a gente tiver sorte, né? Informação de abandono. Isso, exato. Tá? Beleza? Tá, isso é para a próxima quinta, então. Só que a gente tem pelo menos mais 15 minutos, né? Então, eu gostaria que vocês já pelo menos começassem a mandar agora, sabe? Estruturassem, pensassem em alguma coisa, porque agora, quanto mais vocês conseguirem pegar da clínica, porque isso daqui é o nosso objetivo de vocês conseguirem fazer com os pacientes de vocês, tá? Alguma coisa. E isso a gente vai passar aos outros transtornos mentais falando disso, tá? Todos os transtornos mentais a gente vai falar como que é o tratamento farmacológico do transtorno e o que pode acontecer nesse sentido. Beleza? Tá, a gente vai pesquisar então. Pessoal que ficou em silêncio, está aceitável? De todas as coisas que eu falei, alguma dúvida, alguma crítica? Pode descer o cabelo. Não, de acordo. Mateus, tudo ok, pro. Beleza. Tudo ok, hein? Ok. Quem que é o outro M? Será que o outro M tá aí? É Mirielle? Eu tô aqui também, falei ok. Eu tô aqui. Beleza. Ô, Ok. Gabriel, você viu que o seu login tá como Luz? Vi, L-O-O-S-E? é meu sobrenome. Luz. Beleza, entendeu. Na verdade, se pronuncia Lose. Luz, ok. Não, beleza. Então é isso, gente. Obrigado por hoje. Eu vou fechar o item, mas da mesma forma que aconteceu na semana passada, da retrasada e todas as outras, até às 22 horas, vocês podem me mandar o WhatsApp se tiverem alguma dúvida. Tranquilo? Ok, obrigada. Thanks. Gente, obrigado por hoje. Boa noite para vocês. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, tchau.